Com a imagem, né? Também vai com a imagem. Boa noite, Zé. Sobre a partida, a impressão que teve que o Cruzeiro no primeiro tempo foi muito abaixo do que, por exemplo, vimos no jogo do Santos. Queria sua análise em relação a essa partida. O que aconteceu nesse primeiro tempo que as coisas não deram certo? E também sobre essa ideia, né, de Nicão nessa entrada como titular, do Lucas Oliveira também na defesa, essas mudanças que você também fez para esse jogo, uma forçada, né, obviamente. Boa noite. Boa noite a todos. Como você falou, uma opção devido à suspensão do Castan. O Oliveira, como tem um bom primeiro momento de construção ali, a gente entendia que nós precisávamos, desde o início da construção, ter um pouco mais de posse de bola, porque a gente sabe que a equipe do Fluminense é uma equipe muito qualificada, se ela fica com a bola muito tempo, ela acaba desgastando demais o adversário e criando dificuldades. Então a ideia do Nicão, do Lucas, foram em cima disso, ter uma associação um pouquinho mais com o Lucas Silva e com o Matheus Vital, para que a gente pudesse também na fase de posse de bola a gente poder jogar, né? Mas realmente, tecnicamente, a gente esteve abaixo no primeiro tempo, nós não conseguimos conectar nossas saídas para contra-ataque, aqueles que a gente conseguiu, a gente não conseguiu finalizar, mas acredito que para a volta do segundo tempo a gente teve uma melhora. Sabia que o jogo era muito difícil para a gente e, de certa forma, a gente sai um pouco frustrado, né? Porque conseguimos, em alguns momentos, segurar bem o volume de jogo do Fluminense. E uma derrota que a gente sente, mas tem que entender que faz parte da sequência. Sabíamos que nem quando a gente ganha na Vila Belmiro do Santos estava tudo certo, e agora a mesma coisa, é trabalhar para a gente poder voltar para casa com a expectativa de poder reencontrar nossa torcida e reencontrar a vitória também dentro de casa. Pois é, boa noite, prazer em te reencontrar aqui no Maracanã. Dentro do que você falou agora na sua resposta, quem vem jogar contra o Fluminense aqui sabe que tem que sofrer um pouquinho, tem que ter uma paciência, e você falou que o time até conteve isso aí. E aí eu quero saber de você, quando o Cruzeiro tinha bola, porque lá de cima o que eu percebi foi o seguinte: tinha hora que o time, eu achava que tinha que cadenciar mais o jogo e acelerava demais, e tinha hora que tinha que acelerar e aí travava, principalmente na busca do contra-ataque. Eu não sei se você reparou isso em campo, e assim, vários passes errados e passes que quebravam exatamente, ou quando tinha que acelerar ou quando tinha que segurar a passe de bola. Eu queria que a sua opinião sobre isso, por favor. Não, exatamente, Sérgio. A gente entendeu que tecnicamente a gente esteve abaixo e a gente não conseguiu conectar e nem fazer o segundo momento da transição defensiva ou da organização, do ofensivo ou da organização, exatamente porque tecnicamente a gente não teve numa noite tão feliz, né? E a ideia era exatamente a gente poder ter um jogador para cadenciar, porque nitidamente o Nicão consegue dar um pouquinho mais de controle do nosso jogo, e como eu falei, a gente tentar tirar um pouco a bola do Fluminense também, porque na necessidade de você poder construir o teu jogo, organizar seu ataque, você precisa ter a bola, né? Então essa foi a ideia. Em alguns momentos, no primeiro tempo, até a gente desenhou fazer a nossa saída com 3 para poder ter 2 jogadores por trás da primeira linha de marcação, mas ali você necessita ter um primeiro passe bom, um segundo passe bom, para que você consiga levar essa bola dali para o ataque. Senão te resta a bola longa, né? Então, como a equipe do Fluminense tem boa disputa, né? 2 zagueiros altos também, Felipe e o Nino, a gente optou de fazer essa bola um pouquinho mais em diagonal, conseguimos levar vantagem, mas aí quando levava essa vantagem a gente acabava errando tecnicamente. Então, acho que isso prejudicou um pouquinho a nossa estratégia, mas como eu te falei, a gente teve 2 jogos muito difíceis fora, né? Acabamos voltando para Belo Horizonte com 50% dos pontos, disputamos 6, conquistamos 3, agora é a gente tentar fazer o dever de casa. Cruzeiro, na campanha dentro de casa, é uma campanha que a gente precisa melhorar bastante, né? E fora de casa a gente sabe que jogar no Maracanã contra o Fluminense, se eu não me engano ainda não perdeu aqui,
Então é difícil, a gente sabia que era um jogo que a gente tinha que se desdobrar, está muito comprometido na fase sem bola, e eles fizeram isso, tem até que enaltecer a maneira como eles se entregaram, mas não é só isso, a gente precisa estar integrando o tempo todo, porque o futebol exige isso, mas quando a gente tem a bola, a gente precisa ser um pouco mais caprichoso para que a gente possa acertar a segunda fase depois de defender bem. Tudo bem, Zé? Bom te ver. Boa sorte no Cruzeiro, uma grande casa também. Sim. E você é um baita profissional. Vamos falar do gol, que tá todo mundo dividido. Méritos do batedor, falha do goleiro, da sua visão, o que você achou do gol? Bom, no vídeo eu ainda não vi, mas eu estava bem na reta, né? Entre a bola e o gol. Realmente a finalização do Léo foi de rara felicidade. A bola faz um primeiro movimento como se fosse passar por cima do homem da barreira, mas ela imediatamente ela sai, né? Então, tanto que ela entra bem afastada do Rafael, né? Que estava fazendo uma partida brilhante, né? Nas antecipações, nas reposições. Não vejo como falha dele, não. Vejo como mérito mesmo do Léo, uma batida de rara felicidade. E, infelizmente, a gente acabou perdendo por um lance de bola parada. Ô Zé, você falou aí sobre reencontrar o torcedor nessa volta para BH. E você talvez tenha aproveitado esses 2 jogos fora de casa para tentar dar um gás em alguns jogadores que vêm mal. Com números ruins, vou citar aí o Gilberto, o próprio Matheus Vital. Como fazer nessa volta para Belo Horizonte para ter esses jogadores e encarando o torcedor que já, vamos dizer, perdeu a paciência com esses atletas? Bom, o que eu posso dizer é que a gente tem... o Cruzeiro já vem apresentando, né, alguns problemas com jogadores que, infelizmente, na sequência de jogos acabaram se machucando, faz parte do futebol, né? Nós temos um elenco onde eu conto efetivamente com todo mundo. A gente não tem hoje efetivamente com a contusão do Rafael Elias, a gente não tem um outro camisa 9 específico, né? A gente insistiu com o Gilberto porque o nosso jogo passa por ter um camisa 9. Realmente depois a gente tentou o Bruno Rodrigues, não é a posição original dele, acabou enfrentando um pouquinho de dificuldade também, tentei corrigir trazendo o Paulo Vitor para próximo dele, né, para poder pelo menos a gente atacar os espaços, né, um vir para o apoio e o outro acabar atacando o espaço, mas não foi o suficiente, né? Estamos conhecendo mais características do elenco, agora a gente estudar bem, ver o que a gente vai poder, os atletas que vão poder se recuperar para a próxima partida, para que a gente possa montar a nossa melhor equipe. Eu acho que o papel de todo treinador é tentar recuperar o jogador, né? Todo treinador tem esse contexto, mas a gente entende também que a torcida esteja cobrando. Imagina a angústia de um camisa 9, né? Quando não faz o gol, não consegue marcar, mas conto com a experiência dele para que ele possa superar também, não se entregue, continue treinando, porque as oportunidades aparecem numa hora para outra, ele tem que estar pronto, assim como nós também, como qualquer jogador. Ô Zé, você falou dessa questão de recuperação de atleta, que é o papel seu, né? Que é não só gerir tática, mas gerir pessoas, né? E um elenco que cada um vem de uma ideia de jogo, de formação. O Nicão, por exemplo, você dá essa chance como titular. Há muito tempo o Nicão não era titular no Cruzeiro. A última vez foi contra o Bragantino lá em abril. Foi uma época de até quase negociação e agora ele volta a ser titular. O que você conversou com ele, que ele mostrou também essa possibilidade de ganhar essa chance? O que você achou dele, também o comportamento dele na partida? Fez o que você desejava para ter também essa possibilidade de voltar à equipe? Então, a gente sabe que o Fluminense coloca muitos jogadores na faixa central do campo, a gente com a ideia de ficar um pouco mais com a bola e não só trabalhar em transição. Eu queria aproximar Nicão, Matheus Vital, Lucas Silva, para que a gente pudesse ter uma conexão dentro do setor de meio de campo e poder trabalhar as velocidades, principalmente com o Wesley, com a entrada do próprio Matheus Vital e a ultrapassagem do Willian, né? Até porque a gente sabe que o Keno é um jogador de muito desequilíbrio 1 contra 1, mas a gente entendia que podia aproveitar também para apostar nesse espaço, né, da recomposição dele. Então, a gente teve as precauções defensivas, porque tem que ter contra uma equipe como a do Fluminense, mas a gente queria ganhar o jogo, né? Tentamos criar algumas oportunidades, acho que as conexões é que não aconteceram realmente. O primeiro e o segundo toque, quando a gente roubava a bola, a nossa saída
para a gente poder fazer as nossas transições aqui na areia, que não aconteceu. Nas bolas paradas até conseguimos chegar em algumas oportunidades importantes. Tivemos a finalização do Matheus Vital logo no início do segundo tempo, que poderia também ter aberto para cá. Mas, enfim, é um jogo difícil, né? Não é fácil jogar contra o Fluminense, uma equipe muito tarimbada já, jogadores experientes, não à toa está na semifinal da Copa Libertadores e invicta dentro do Maracanã. Mas a gente tinha nossas precauções, mas a ideia era a gente pontuar tentando vencer a partida, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Infelizmente não aconteceu, convocar a nossa torcida para a gente encontrá-los novamente no Mineirão. Estamos numa fase nova de trabalho, tenho certeza que a gente vai fazer de tudo. Os atletas estão muito determinados e focados, comprometidos com o clube, com a ideia de sair dessa zona mais incômoda que nós temos e buscar trabalhar esses dias que temos, né? O jogo é só no outro domingo, para que a gente possa se apresentar melhor e corrigir os erros que apareceram hoje. Zé, dentro desse elenco que você tem observado, um caso que chama a atenção é o Fernando Henrique, volante. O Cruzeiro fez um esforço muito grande em 2 janelas para ter este atleta. Ele começaria a temporada como titular, mas se machucou. Depois ficou aí sem atuar, tem poucos minutos contra o Atlético Paranaense. O que você tem observado desse jogador? Hoje ele volta a ficar no banco, nos treinamentos. É um jogador que você conta com ele ou está ali apenas numa composição de elenco até terminar a temporada? Não, pelo contrário, a gente conta com ele sim. O Fernando é um jogador que tem muito talento, um jogador de estilo vistoso de se jogar. Eu entendo só que a dupla de volantes hoje, o Lucas e o Jussa, estão bem, né? É oportunidade, né? Teve o jogo que a gente... o passado a gente teve a oportunidade de colocar o Ian também, que é um outro menino de muito valor que veio da base do clube. A oportunidade surgindo, ele vai estar pronto, tenho certeza, dar sequência ao que ele faz no dia a dia, que o futebol é assim, a gente às vezes não espera e continuar se preparando. Ele tem um comprometimento muito grande no dia a dia, tomara que ele continue assim, mesmo não tendo jogado esses 2 jogos, a gente ainda tem bastante jogo pela frente. Alguns jogadores da posição pendurados por 2 cartões, então naturalmente a oportunidade dele vai aparecer. Obrigado, Thierry.